CPI da pandemia. A grande verdade política. Vamos lá, quem é que começa aí? O ministro das Relações Exteriores, o ex-ministro Ernesto Araújo, prestou depoimento hoje. Está prestando ainda, né? O depoimento está rolando ainda na CPI da pandemia. Vamos aos destaques. Quem quer começar aí? Vamos lá, o Ernesto Araújo admitiu que o Ministério das Relações Exteriores teve zero participação na negociação da compra da Coronavac. O depoimento que eu vi me lembrou, na literatura você tem vários personagens e que são irmãos, que um é o contrário do outro, ou uma pessoa que tem duas personalidades. No caso das novelas, já falei, você tem Mulheres de Areia, que são as irmãs Ruth e Raquel, que uma é o contrário da outra. No caso da literatura, você tem Esaú e Jacó, do Machado de Assis, e no caso específico que se aplica a Ernesto Araújo, você tem o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que é um cara que de manhã é médico e à noite vira monstro. Então, o Ernesto Araújo, que apareceu na CPI, foi o médico, o bonzinho, olhar de pônei constipado, de bezerro órfão, agradecendo cada senador por ter feito a pergunta. Vendeu um mundo, como diria Voltaire, panglossiano, perfeito, o Brasil é perfeito, nada foi falado contra a China. Se não fosse o Ministério das Relações Exteriores, seríamos uma porcaria de país. Graças à atuação do Ministério, nós somos a potência que somos hoje. Aí era o médico falando. Aí os senadores vieram com a parte do monstro, que foram todas as declarações que ele deu contra a China e contra a senadora Cátia Abreu, por exemplo. Mais tarde a gente fala sobre isso. Então, para mim, virou a CPI do médico e do monstro. O monstro que confrontou o ministro aí, no caso, é a realidade dos fatos, né, Tonholi? Você fez uma boa comparação aí com a Ruth e a Raquel, porque o personagem Ernesto Araújo, no Twitter, nas redes sociais, eu lembro de uma imagem que circulou até, ele vestido de super-homem, voando assim com uma capa, né, uma pose de super-herói. E aí na CPI ele tá mansinho, tá calminho, tá quietinho, ele tá subserviente, né? Vocês perceberam isso? O que mais que chamou a atenção de vocês? Eu vou perguntar para Isabela Calil, também acompanhou. Isabela, o que você notou assim no depoimento? A sua primeira observação, assim, a gente ainda vai avançar bastante nesse episódio da CPI, mas o que mais te chamou a atenção assim de cara no depoimento do Ernesto Araújo? Tem uma coisa sobre a CPI que eu acho que é importante, que é o lugar da CPI mesmo e como a CPI está sendo conduzida, que eu acho que é a seguinte: a gente tinha até pouco tempo atrás uma situação em que o Ernesto, né, digamos, médico e monstro, Ruth e Raquel, né, essa, digamos, dupla personalidade que o Tonholi falou muito bem. Por que isso era sustentado? Porque as declarações do Ernesto Araújo, as piores, né, as mais descabidas, se restringiam a um contexto, tanto que ele tem um apelido, né, não sei se vocês sabem, que é For Chanceler, né, em referência ao Forchan, né. Então, o que acontece é o seguinte: existe um contexto de fóruns de internet, de teorias conspiratórias, de posições anti-China, anti-OMS, anti-globalista, enfim, coisas assim, absurdas, e que elas não estão à disposição, elas não estão muito visíveis para os senadores. Não é esse mundo que os senadores vivem. Mas o que aconteceu na CPI? Isso vem acontecendo desde a semana passada. Apesar dos senadores não viverem nesse contexto, tem algumas pessoas que vivem, né, principalmente no Twitter, que acompanham, né, as posições bolsonaristas, olavistas, etc. E aí esses perfis estão fazendo um movimento público de criar dossiês. E aí, por isso que os senadores têm essas falas, né? De repente, o senador, ele tira um vídeo, ele tira uma fala, ele tem uma impressão ali em que tem uma determinada situação. Então, ou seja, a internet brasileira, né, e alguns perfis em especial, então, Jair Me Arrependi, desmentindo o Bolsonaro, tesoureiros do Jair, camarote da CPI, estou esquecendo alguns. Mas esses perfis, eles têm feito um trabalho incrível na CPI, que é de tornar público, né, esses materiais que eles ficavam muito restritos, né, a um contexto específico bolsonarista, principalmente esse que a gente está falando, né, dos chans, das teorias conspiratórias e tudo mais.
Então, eu acho que quando a gente for contar a história da CPI, a gente vai ter que falar sobre esse papel da sociedade civil, principalmente articulada no Twitter, apontando coisas. Então, é quase como se a gente tivesse uma agência de checagens ao vivo, em que, além das agências de fact-checking mesmo, que alguém diz alguma coisa na CPI e logo a internet diz assim, não, isso não é verdade, temos aqui a prova, tá aqui, e marca um senador, e o senador rapidamente, no meio da sessão, consegue olhar e falar assim, tá aqui esse vídeo, e dá o play. Então eu acho que isso eu destacaria como a CPI como um todo, e isso especificamente hoje está sendo muito útil. É verdade, o Renan Calheiros, inclusive, atentou para esse detalhe, né, logo no início dos depoimentos, bem observado. Com relação ao depoimento em si, ele disse muitas coisas ali e algumas chamaram bastante atenção, né? Eu queria que vocês comentassem. Primeiro, a história da cloroquina. Ele admite que ele trabalhou pela compra de mais cloroquina, inclusive para atender um pedido direto do presidente da República, né? Segundo ele disse na CPI hoje, ele falou, o presidente me pediu contato de algum lugar que tivesse cloroquina para vender para gente. Ou seja, né, Aldrin, em vez de defender o cidadão brasileiro, comprar vacina, né, entrar no consórcio da COVAX, né, que eles demoraram, aí na CPI ficou comprovado que eles demoraram quase 5 meses para entrar no consórcio, pediram só 10%, em vez de pedir 50% das vacinas, né, isso está na CPI, foi falado hoje, em vez dele defender, né, a compra de vacina, que vacina no braço é que salva, não é esse remédio, a cloroquina, que não tem nenhuma comprovação científica, já está comprovado no mundo inteiro, mas eles insistiram nisso, apostaram nisso, né? É um governo fora da curva, assim, ele é outro planeta que eles vivem, esse pessoal. O Ernesto Araújo, a família Bolsonaro, o presidente, eles vivem em outro planeta. A gente vive no Brasil. Aí, não, acho que isso aí que o Bolsonaro pediu para ele viabilizar um contato para comprar cloroquina é uma super revelação. E eu lembrei muito, o depoimento dele me lembrou muito do Weingarten, porque ambos foram duplos. A gente tem uma figura, desculpa o delírio, mas acho que rádio também é delírio, que em alemão se chama Doppelganger. Traduzindo é o duplo. Se acredita na cultura popular alemã que todo mundo tem um duplo e que esse duplo uma hora pode se revelar. Então eu acho que a CPI dos duplos. O Weingarten foi a mesma coisa, foi um dúplice. E hoje nós tivemos um dúplice mais uma vez. Acabei de ler no blog da Bela Megali, os militares estão dizendo que não vão admitir que o Pazuello seja humilhado por Renan, Bela Megali do Globo. Então, amanhã nós vamos ter a grande coroação dos dúplices. O Pazuello não vai ler, porque se você pegar o Weingarten e pegar o Ernesto Araújo, tudo descamba para o Ministério da Saúde. E o Pazuello não vai carregar sozinho esse caminhãozinho nem de areia nem a pau. Não mesmo. Então amanhã nós vamos ter a grande coroação dos dúplices. Amanhã vai ser o grande dia da mentira na CPI. Você acha mesmo, Cláudio? Amanhã... ele não vai conseguir se conter, em algum momento ele vai acabar entregando ou atribuindo responsabilidades ao presidente, por exemplo? Eu estou mais preocupado com o que os senadores vão trazer contra ele, porque os senadores têm seus investigadores ali. Uma das coisas que o Ernesto Araújo fez muito hoje foi colocar a culpa no Pazuello, no Ministério da Saúde, em vários momentos, não é, Paulo Tadeu? Exatamente. Eu acho que essa foi a estratégia e estão jogando tudo no colo do Pazuello. Agora, vamos ver amanhã como é que a coisa funciona para o Pazuello, porque tudo que está sendo colocado nas costas do Pazuello, em tese, ele vai ter que responder amanhã. Vamos ver que treinamento que ele recebeu como bom militar, né? Com certeza ele passou por um bom treinamento nesse tempo todo em que ele se afastou aí dos depoimentos, mas realmente a artilharia vai estar toda voltada para Pazuello para pegar ele no contrapé. Agora, eu queria também lembrar hoje uma incoerência total do Ernesto Araújo, quando ele fala, né, quando ele usa aquela brincadeira que a gente tem no futebol, né, hashtag nunca critiquei, né? Ele diz que nunca criticou a China, nunca atacou a China, sendo que o nosso maior parceiro comercial foi duramente criticado
Se dependesse do Ministério das Relações Exteriores, a gente não teria relação exterior nenhuma com a China hoje, né? Eu acho que tem uma questão que é importante a gente lembrar, que o Ernesto Araújo tem uma verdadeira paixão pelo Donald Trump, né? Então ele vê o Donald Trump o futuro da diplomacia, o futuro da política, né? Não sei se ele mudou de ideia recentemente, mas pelo menos, inclusive foi assim que ele ganhou destaque, né? E se tornou, ganhou destaque principalmente do Olavo de Carvalho. Mas, de qualquer forma, o que acontece é o seguinte, o Brasil, né, na época que Trump era presidente, Trump e Bolsonaro fizeram uma espécie de combinado, digamos assim, e aí o que acontece? No caso do Brasil, apesar do Brasil estava seguindo a mesma receita, pelo menos até o ano passado, do Trump, o Trump estava abertamente em guerra, né, com a China, né, guerra comercial, falava nem vírus chinês, chegava a atacar diretamente a China, e o Brasil está numa posição diferente. Por quê? Porque o Brasil não podia fazer e não pode fazer a mesma coisa que o Trump fez no ano passado, que o Trump fez na sua gestão. Por quê? Porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil, e o Brasil depende, né, da China, inclusive, para a produção de vacinas, mesmo se ela for feita aqui com a IFA. Então, o que acaba acontecendo é que isso, né, eu acho que o conjunto de declarações e o conjunto de posições do Ernesto Araújo mostram essa receita, né, da diplomacia brasileira seguindo a receita de Trump e que não funciona no caso brasileiro. Isso também ajuda a gente a entender a recusa das vacinas, né, porque se você for olhar para a questão das vacinas, a maior parte das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são vacinas produzidas em conjunto com o laboratório chinês. Então, adotar a vacina, no caso do Brasil, significava adotar uma posição que eles consideram uma posição pró-China e que fere totalmente as posições que eles chamam de antiglobalistas, né? E a posição de antiglobalismo é a ideia de que existe uma conspiração, a China encabeçaria essa conspiração, mas é uma conspiração para dominar o mundo, né? E aí eles chamam disso de globalismo, né? Então eles são contra a ONU, porque a ONU é globalista, são contra a OMS, porque a OMS é globalista. Eu até me surpreendi com as falas do ex-ministro, né, do ex-chanceler Ernesto Araújo, quando ele foi questionado sobre a OMS, né, e ele disse, não temos nenhuma posição contrária à OMS, mas isso é diferente da cartilha que eles seguiam e das declarações públicas, né, das posições públicas dele, né. A grande verdade.